E aí, galera irada do meu coração, um grande beijo a você, aluno aí que está chegando a primeira vez, né, em nosso canal aí, Geografia Irada Curta. Temos vários vídeos. Lembra que tem um site muito bacana chamado geografiairada.com, onde você faz a inscrição e você tem lá um login automático e consegue aí ter acesso a apostilas, a simulado, nosso simulado todo dia 20 de junho, já entrou o simulado, você clica lá, faz o simulado, do ladinho tem um ícone pequenininho, já está o gabarito e você pode ver o que errou e assim, claro, aprender cada vez mais. Não perca os nossos simulados mensais totalmente de graça. Marcelo não cobra por isso, Marcelo quer ajudar você, claro, a se tornar um cara irado, um cara diferente, um cara que através da educação vai conquistar aí o seu sucesso no ensino superior. Você vai ser um cara do bem, você vai fazer o bem e ajudar as pessoas e, claro, você tem que fazer a diferença com a sua função social, ajudar o máximo de pessoas desse Brasil afora, da sua cidade, do seu bairro, do seu estado, e assim a gente possa construir um país mais honesto, com menos corrupção e, claro, um país mais justo, né, e bom de se morar. Beleza, galera? Chega desse depoimento aí, vamos começar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é uma aula super irada. Nós vamos falar para vocês de quê, Marcelo? Nós vamos falar para vocês dos conflitos na África. Claro que são inúmeros conflitos para falar para você, mas você tem que estar atento sim a esses conflitos que aparecem muito no Enem e também no vestibular. Lembra que eu falei na nossa aula sobre a África que nós temos o processo de colonização, onde em 1834, no Tratado de Berlim, os europeus dividiram o continente africano em colônias. Nessa divisão, eles não respeitaram as etnias, deixando tribos inimigas no mesmo território. Esse é um dos motivos, né, um dos vários motivos para termos, termos tido vários conflitos no continente africano. Outro motivo é o processo de descolonização. Descolonização, Marcelo, sim. Logo após ali, o fim da Segunda Guerra Mundial, no período da Guerra Fria, quando começa a Guerra Fria, intensifica o processo de descolonização no continente, que ele vai ali, forte até a década de 70. Tivemos outros países que após essa data conseguiram lá se tornar independentes, mas a maior parte dos países foi nessa época, meados da década de 40 até meados da década de 70. Muitos conflitos. Claro, apesar de alguns países conseguirem de uma forma mais pacífica a independência, porque lembra que a Europa estava se reconstruindo após a Segunda Guerra Mundial, era muito caro manter lá uma colônia, a gente sabe que muitos países conquistaram a sua independência de uma forma mais tranquila. Porém, grande parte não conquistaram de uma forma tranquila. Tivemos várias guerras de independência, como a da Argélia, dentre outros países ali que tivemos conflitos. Então, a descolonização também gerou muito conflito. Tranquilo? Tá. Então, o que mais, Marcelo, gera conflito na África? Conflito pela questão política, a disputa de território, a disputa de riqueza e hoje crescendo muito a questão religiosa. Claro que não tem como a gente falar todos os conflitos para vocês, são inúmeros conflitos. Vou largar aqui para você um mapa de conflitos e você vê todos esses locais, existe um conflito ou existiu um grave conflito. Então não tem como a gente cercar isso. A gente vai frisar, vai falar de alguns conflitos principais. Eu vou na aula de hoje falar principalmente do conflito de Ruanda, vou falar para vocês principalmente sobre o conflito de Sudão, eu vou falar também sobre o conflito da Nigéria e vou falar também da Primavera Árabe. E vou dar uma pinceladinha para você, que aparece também no vestibular, sobre o apartheid, essa segregação racial que foi na África do Sul. Começamos pelo pior conflito de todos, que foi em Ruanda. Inclusive gerou vários filmes que você consegue ter acesso aí no nosso site Geografia Irada. Você cadastrou ali, você tem um link lá, documentários, tem um link de filmes, onde tem esse filme ali que mostra, tem 2 filmes que retratam, 3 filmes para ser mais exato, que retratam esses conflitos. Tem um filme do Apartheid, que é do Mandela, tem um filme ali que fala histórias de um massacre de Ruanda e também temos um filme que fala de Darfur, um conflito no Sudão. Então dá uma olhadinha no filme, vê a explicação, revisa vendo o documentário, vendo o filme e você vai entender realmente o quanto esse povo africano sofre devido à ganância, e o poder e a disputa e, claro, algumas tomadas de decisões por líderes europeus que acabaram gerando os conflitos. Ruanda, o pior de todos, tá? Então Ruanda foi uma colônia belga, beleza? Então Ruanda é um país que praticamente tinha 2 tribos, e essas tribos inimigas ficaram no mesmo território, sabe que são os Hutus e os Tutsis.
Tuts. Os Tutsis, eles eram a minoria. Os Hutus eram a maioria. Porém, os Tutsis, eles controlavam a economia do país. Eles eram agropastoris, tinham grandes plantações, terras. E beleza, o que aconteceu? Marcelo, o que aconteceu? Então, um controlava a economia e os Hutus, por serem a maioria, controlavam a política. Tivemos vários conflitos, gerando grupos de refugiados, porém é na década de 90 que o bicho pega, que o negócio fica feio. Quando o que, Marcelo? Quando o presidente Hutu ele é assassinado. E a gente sabe que ele foi assassinado pelos próprios Hutus, que usaram isso como álibi para quê? Para convencer a exterminar os Tutsis. Quem viu o filme, lembra que o filme começa bem nesse trecho. Já estava sendo programado todo esse golpe, inclusive eles compraram mais de 30 mil facões, alguns falam chegaram a comprar 250 mil facões que vieram da China para poder exterminar. Ah, Marcelo, o que tu falou aí no começo da aula, que algumas decisões, sim, pensa bem no que o povo belga fez. A colonização belga, quando chegou em Ruanda, ela documentou a população e ela teve a brilhante ideia de botar no documento se o cara era Hutu ou Tutsi. Essa foi uma das maneiras que os Hutus conseguiam identificar quem era Tutsi e exterminava. É óbvio que anos de miscigenação tivemos casamento entre as tribos e às vezes a característica não dava para identificar se a pessoa era Tutsi ou Hutus. Os Hutus eles eram mais baixos, enquanto os Tutsis eram mais altos, com o nariz mais fino. Então isso era uma característica que dava para identificar. Porém, depois de vários anos, não tinha como identificar. Então essa questão documental foi suficiente para diferenciar, então eles faziam barreira e iam matando. Então eles obrigavam ainda, se o cara ele era Hutu e a mulher era Tutsi, ele tinha que matar a mulher. Beleza? Então hoje, claro, tinha que matar o vizinho, entregar o vizinho e cerca de 1 milhão de pessoas morreram. Vou largar aqui para você o crescimento populacional de Ruanda. E você percebe aqui que houve um grande declínio devido a esse grande genocídio, esse extermínio de uma outra cultura. Depois o conflito vai acabar, vão gerar vários refugiados para os países vizinhos e claro que vai ter ali um movimento que vai combater esses líderes perversos aí, alguns foram presos, outros fugiram, outros foram assassinados e gerando assim, claro, um pior genocídio, o pior conflito de todos, que foi em Ruanda. Um outro conflito importante tem que saber que é o do Sudão, o do Sudão. O Sudão era o maior país africano. Então nós temos ali duas grandes... É um conflito o quê, Marcelo? É um conflito político-religioso. Ele é um conflito que envolve a população do norte. A população do norte é uma população de religião árabe. São chamados pseudos muçulmanos, por mais que eu seja um pouco contrário a essa, eles não são uma população branca, não é uma população árabe, mas é uma população de religião muçulmana. Mas eles são conhecidos como os pseudos muçulmanos. A população vive mais no deserto. Mas a subpopulação de origem tribal. Então, claro, começa um movimento separatista, gerando vários conflitos. O pior dele foi na cidade de Darfur, gerando muita morte. O Sul ele tem um apoio da China. Mas por que a China está apoiando o Sul? Porque lá o Sudão do Sul nós temos muita riqueza. A área mais úmida, com floresta, com grandes reservas de petróleo. Então, claro que teve o apoio no Exército do Sul, tem um conflito e eles chegam num acordo de paz, gerando assim o mais novo país do mundo, que é o Sudão do Sul. Entendeu esse conflito? Resumido para você. Outro conflito, Marcelo, Nigéria, também um conflito que envolve a questão religiosa. Mais ao norte da Nigéria, nós temos ali o que? Uma forte religião muçulmana. Mais ao sul, principalmente religião cristã e também outras religiões mais tribais. Então, a população de origem extremista, de origem árabe, quer tornar o país como fosse um país islâmico e começa a quebrar os templos da religião cristã, as igrejas, matar, perseguir ali os pastores e os padres. Isso gera bastante morte. Você deve lembrar da imagem que eu larguei para você, quando eles sequestraram ali várias meninas, tentando transformar elas em escravas sexuais. Tranquilo? O conflito ainda existe no país e é bem forte devido a essa grande diferença religiosa. Outro conflito, Marcelo, Primavera Árabe. Apareceu já no Enem algumas vezes. Primavera Árabe, claro, foi uma revolta da população, principalmente do norte da África e do Oriente Médio, onde se revolta contra governos ditatoriais, governos corruptos que vinham governando por décadas. Alguns deles desde a independência do país, alguns deles passando de pai para filho esse poder.
Isso, claro, que a população se revolta com o alto índice de desemprego e tudo começa, né, fortemente na Tunísia, aonde, né, um jovem que vendia frutas e o governo vai lá e recolhe as frutas dele querendo cobrar mais imposto e o alto índice de desemprego, ele taca fogo no seu próprio corpo e isso gera uma revolta na população. E a população sai para a rua e exige, né, que o governo seja deposto, beleza? E através da internet filmaram, botaram nas redes sociais e no Enem, quando caiu essa questão a primeira vez, perguntava como ela foi conhecida como Revolução 2.0, beleza? Então tivemos essa grande parte aí de conflito que vai espalhando para vários países. Vou destacar alguns países aí que gerou bastante repercussão, que mais chama atenção para o Enem vestibular. A Líbia, onde tinha o Gaddafi, que governava por décadas. Líbia é um grande país produtor de petróleo, várias refinarias, né? Um país que pertence ao PEP. Então, é claro que teve ali um apoio aos rebeldes que capturaram o Gaddafi. Os cientistas políticos acabam falando que os Estados Unidos é que apoiou os rebeldes e hoje está ajudando na reconstrução do país. Um outro país importante é o Egito, né? O Mubarak, que governava por décadas também, a população sai para a rua. O Egito, né? Um grande país ali, com grande influência política no continente africano. O Egito, ele sim teve o seu governo deposto, foi preso o Mubarak. O índice de emprego chegava a 30% da população, né? Os filhos, a família acusada de corrupção, isso também foi bem grave. E um outro conflito já não é mais na África, que está assim presente no vestibular, você está vendo aí diariamente esses campos de refugiados, que é na Síria, fica no Oriente Médio. A Síria também, o Bashar al-Assad, ele está há mais de 10 anos no poder, ele sucedeu o governo do seu pai, e lembra que a Síria é um país que tem aliança com o governo da Rússia e da China. Claro que ali é uma área que seria estratégica, porque ela, né, tem ali o petróleo está do Golfo. Se é feito ali um oleoduto, seria muito mais fácil que o petróleo sair do Golfo, passar pelo Mar Vermelho, atravessar o Canal do Suez, chegar no Mar Mediterrâneo. Então temos grandes interesses políticos e econômicos em tirar o presidente ali do governo e facilitar a exportação de petróleo do Kuwait e dos países do Golfo. Então tem um interesse muito forte político. A Rússia e a China, que são do Conselho de Segurança, eles vetam qualquer intervenção militar na região. E o conflito, claro, vai fortalecendo o grupo rebelde e os rebeldes vão tentando derrubar o governo, gerando muitas mortes, milhares de mortes, mais de 4 milhões de refugiados que migram e vão para onde, Marcelo? Os refugiados vão formando campos, além dos países da própria Ásia, do próprio Oriente Médio, eles tentam chegar na Europa, tentam chegar na Alemanha, no Reino Unido e na França. E esse aí é alguns dos motivos. Claro que vai ter ali movimentos, tanto na Alemanha como na França, como no Reino Unido, de direita, um movimento de xenofobia contra a entrada desse refugiado, sendo também um dos motivos do Reino Unido pedir para sair da União Europeia, ter que seguir essas imposições de receber refugiados, por exemplo, no acordo através da União Europeia. Para finalizar a aula, vamos falar do Apartheid. O Apartheid foi uma segregação racial contra o negro. A minoria branca criou leis, né, separando brancos e negros, onde o negro não tinha praticamente nenhum direito. Não podiam votar, não podiam se candidatar, não podiam frequentar os mesmos locais públicos, não podiam frequentar praias, não podia ter casamento interraciais. Vou largar algumas imagens para você ver aqui, que foi algo realmente, né, um absurdo que aconteceu da década de 40 até lá o começo da década de 90, oficialmente como lei essa segregação. Mandela, você deve ter visto o filme, então vê no nosso site, ele liderou todo esse movimento contra o Apartheid, exigindo liberdade, direito à população negra. Os negros viviam na pobreza, ainda vivem, para ser bem exato, a grande parte dele, o desemprego é muito alto, apesar do Apartheid ter acabado. Eles vivem em bairros denominados bantustões, o mais famoso de todos é o Soweto, um grande bairro onde sim tem muita pobreza e desigualdade. Lembra que a África do Sul é o país mais rico da África na atualidade, porém também tem vários problemas sociais. O mais grave de todos, além da fome e desemprego por parte da população negra, nós temos também alto índice de AIDS. É um dos países com mais AIDS no mundo inteiro, galera. O Apartheid ele vai acabar assim, né, no final da década de 80 para o começo da década de 90, quando o que, Marcelo? Quando nós temos ali toda uma pressão internacional, fazendo embargos econômicos à África do Sul e exigindo o fim do Apartheid. Então o presidente vai lá e
fala, né, solta o Mandela e põe fim, faz um plebiscito e põe fim, né, do apartheid. Mais de 60% da população sim concorda com o fim do apartheid. De lá para cá, todos os presidentes da África do Sul foram negros, porque os negros já têm direito de votar e se candidatar e são a maior parte do país. Porém, fique claro, apesar do fim do apartheid, ainda existe uma diferença muito grande socioeconômica, onde grande parte dos desempregados são negros. Espero que você tenha entendido. Um grande beijo para você que está aí curtindo o nosso canal. Compartilha, peço que você compartilhe nosso canal aí na sua sala de aula, para a gente chegar em breve a 10 mil assinantes aí, a 10 mil inscritos aí. E lembrando que você não paga nada. Um grande beijo para você, se inscreve aí e até o nosso próximo encontro, galera.